pessoas, de novo, Thiago aqui, mais um mês, mais uma lista de livros nesse primeiro dia útil do mês, dia útil e dia do mês, né? Pode acabar caindo no final de semana. Então, nesse vídeo sobre livros de hoje, vou falar um pouquinho mais de design, muitos deles em português, uma leitura complementar ao que eu já fiz nos outros vídeos sobre outros livros, mas que também aparecem de algum jeito em uma ou outra bibliografia de design aí pelo país. Não necessariamente vão aparecer com certa ênfase ou certo destaque, mas sim são boas leituras para se acompanhar e se fazer no decorrer do mestrado, no decorrer do doutorado, antes deles, durante a graduação e até mesmo por outros profissionais de outras áreas coligadas ao design. Vamos lá! O último livro que eu falei naquele vídeo de design sobre livros foi da Bauhaus com relação à bibliografia da ESD. E esse aqui está em português do Brasil. Vale a pena dar uma olhada nele, porque tem um conteúdo que, se não foi tradução direta daquele livro, pelo menos é algo interessante para falar da pedagogia. Donald Norman é um designer bem antigo já, autor de muitos livros eu não diria, mas alguns livros bem famosos. E um deles é esse aqui, o Design do Dia a Dia. Até porque, mesmo que eu tenha um design muito bonito, olha só a situação que a gente pode acabar passando, né? Alça e saída de chá do bule para o mesmo lado, isso está estranho, né? Então, é essa a ideia. O design do dia a dia é o design que é invisível, ninguém percebe que ele existe, mas todo mundo gosta e valoriza porque faz as coisas funcionarem. Evolução da Escrita é um livro de um ex-professor meu da faculdade que ensinou tipografia e que a matéria de tipografia era dividida em 3 semestres. Tipo 1, que a gente aprendia a base da tipografia, tipo 2, que a gente trabalhava, criava, desenhava, estipulava, tudo que é necessário para criar uma tipografia e criava o desenho dela. Infelizmente, no final, que poderia criar um tipo digital, a gente não criou, porque não era ensinado os programas que criam tipografias, mesmo que eles existam, e acho que vale a pena. Aqui no canal tem coisa sobre isso, tá? Tem um vídeo específico na playlist de programas alternativos, que é a Alternativas, tem um programa específico de criação de tipografias digitais, que no caso ele junta os pedaços soltos das letras e transforma num tipo que pode usar no computador. E isso é bacana de se ver. Por isso esse livro está aqui na área de design, justamente porque veio de uma época que eu aprendi tipografia na base técnica. E aí a terceira disciplina de tipografia na universidade foi justamente aprender como fazer trabalhos tipográficos que poderiam ir para qualquer tendência. E justamente sem uma base mais histórica da tipografia, também não conseguiria chegar nesse resultado. Esse livro é justamente isso. Vale a pena conferir, o Senac Rio fez um ótimo trabalho. A minha edição é autografada por ele, nossa, é muito maneiro ter esse tipo de situações da faculdade, sabe? É um privilégio para muitos poder ter o livro da disciplina ou de uma disciplina por um professor que está na atividade e vice-versa, né? É um privilégio para poucos ter essa possibilidade de trabalhar com livros numa faculdade, qualquer faculdade que seja, que tenha o autor de um livro que dá aula, sabe? Isso é muito maneiro. O John Heskett é um falecido designer britânico que mostrava várias coisas do processo de desenvolvimento do desenho industrial, do design em geral, que não pode ser ignorado por diversos fatores. Esse livro específico eu achei por um acaso num sebo que tinha perto da minha casa, de onde eu moro, e achei ele tipo a R$10 e eu achei um preço ótimo. Quando eu fui ver na estante virtual, gente, isso tá a R$50. Eu comprei num preço bizarramente maravilhoso, que ninguém imaginava que ia encontrar isso, encontrei, foi muito maneiro, e no final esse livro hoje já tá mega valorizado. Usei no mestrado também. O Design Retrô é um livro que fala de técnicas entre os anos de 1860 e 1970, mais ou menos aí, mostrando as tendências gráficas desse período de 100 anos, fala de uma série de movimentos, características visuais de determinados movimentos que aconteceram na Europa, que eles estipulavam como fazer os trabalhos sem ter relação com os antigos. E justamente esses movimentos ali entre 1900 e 1930, esses movimentos influenciaram muito a Bauhaus no seu processo de atuação, e a Bauhaus também influenciou esses movimentos. De certa forma, eles meio que se complementam. Então, nesse livro do Design Retrô, é legal dar uma olhada, porque ele mostra como fazer determinados trabalhos, tanto no Photoshop quanto no Illustrator, mas que tanto o Inkscape, CorelDRAW, Affinity Design, quanto GIMP, Krita, Corel Photo Paint e Affinity Photo fariam sem muitas dificuldades. Só porque está usando Illustrator e Photoshop e de tabela ali um pouco do InDesign, não significa que outros programas não vão fazer os mesmos trabalhos chegando no mesmo resultado.
Se até aqui desse vídeo você não deu o like, não deu o joinha, vou ficar muito chateado com isso. Pô, tanto esforço, tanta informação bacana, e você fica aí passando de vídeo em vídeo no Reels do seu YouTube. Pô, deixa o like aí, galerinha. Não custa nada, é de graça. Fortalece o canal e o titio aqui agradece, né? Melhor coisa. O Richard Hollis foi muito feliz nesse trabalho de época da história do design. Óbvio que ele pega ali mais ou menos de 1800 e pouco até o século XX, né, 1800, ou seja, século XIX, e 1900, acho que até 1960, 1980, falando um pouco da história do design gráfico, chega até um pouquinho do design feito pelo computador, bem no finalzinho dele, já no início ali do uso mais massivo do computador. Mas é muito legal saber que esse trabalho foi feito de uma forma fantástica, que é uma história do design. Vale a pena também ler sobre a história do design com foco nesse livro especificamente, porque é algo que é básico, é cansativo, é chato e tal, sim, sem dúvida alguma. Mas é um livro que eu li na faculdade, achei muito legal, mas quando eu reli para o mestrado eu falei, gente, que livro maravilhoso, vale a pena. Rafael Cardoso é um historiador brasileiro que escreve diversos conteúdos de diversas áreas, principalmente da área das artes, mas ele tem algumas publicações sobre design que vale a pena como conteúdo base. Por ser historiador, ele tem um cuidado muito grande com relação ao tipo de origem, a fonte e quais são as referências dele. Da mesma forma que ele também escreveu um livro, ele na verdade organizou uma série de conteúdos falando sobre a imprensa no Brasil, 1808 a 1930, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil, e até a Revolução de Vargas de 1930. Então ele dá um apanhado histórico com vários textos de vários autores diferentes, falando da Biblioteca Nacional, e também esbarra na história do design brasileiro, que é esse quesito histórico, né, da prensa no Brasil. Vale a pena ficar de olho nas obras do Rafael Cardoso. Bianca Martins era uma professora da Unicarioca que passou para a UERJ, hoje ela dá aula na UERJ, e esse livro aqui eu pude ter aula com ela durante meio semestre, porque eu estava correndo atrás do mestrado em design, acabei não passando, fui passar para a educação em outra universidade, mas fica como recomendação de como o design pode ser aplicado em diversos projetos, em diversas situações que ajudam a solucionar problemas. Mesmo que o livro esteja em inglês, e ela tem aplicado apenas um semestre, o que eu li do livro, e foi quase até o final, não foi tudo não, mas eu cheguei bem perto do final e falo, cara, tem umas ideias maneiras, sabe? Principalmente de pesquisa científica, porque mostra como é que foi feito o levantamento, quantas pessoas participaram, quantas pessoas responderam, quais foram os projetos que foram desenvolvidos e analisados, tem relatos de pessoas que participaram desses processos com aplicação do design nesses processos de ensino e aprendizagem que aconteceram nas escolas, só que isso é focado nos Estados Unidos, em diversas regiões dos Estados Unidos. Então fica como um estudo de caso prático que teve um efeito muito bacana em soluções que os alunos que participaram dos projetos que o livro fala não esperavam o resultado que iria gerar. O último livro, esse eu ainda não consegui ler, Ensinando Arte e Design, esbarra num detalhezinho da área de atuação que é muito interessante saber. Design não faz arte, design usa a arte para gerar soluções dos problemas que o design, a engenharia, a arquitetura, a comunicação, o desenvolvimento de software precisam gerar para colocar no mercado soluções que os consumidores aceitam com menos restrições. E isso é puro psicológico. Se eu tenho uma aplicação de arte, a arte geralmente é usada para provocar o público em diferentes sentidos. E a arte pode ser visual, auditiva, corporal, arquitetônica, do próprio design. Tem muitas coisas que a arte esbarra, de uma certa forma, que atinge algumas e não atinge todas as coisas que o design pode fazer e vice-versa. Então, nesse ponto, ao ensinar arte, o design precisa ficar atento em como ele é influenciado pelos movimentos artísticos e tendências de arte, que bate lá na questão do design retrô, da mesma forma que quando ele está junto da engenharia, está junto da arquitetura, está junto do desenvolvimento de software, a arte vai ser complementar ao processo de uma maneira geral. Então, o design não pode ser considerado um criador de arte 100%,
nojento? Porque ele não vai fazer somente arte, ele vai usar a arte para gerar soluções. Da mesma forma que a arte também não vai fazer design, mesmo que eu tenha muitos artistas trabalhando na área do design com conhecimento técnico muito bom. Nesse ponto, fica aí uma zona intermediária entre arte e design, que é uma amálgama ali de coisas que não necessariamente vai ser a melhor solução, mas sim, é a melhor possibilidade dentro de todas as soluções, todas as opções que existem para chegar no resultado final, num produto final, num serviço, numa identidade de produto e de coisas que a sociedade cria para gerar um consumo maior de itens que não necessariamente terão uma arte impecável, mas funciona e chega no resultado que se precisa. Falar de design é complexo, né? Já pensou ficar sem falar de design? Como é que o mundo seria? Ou um bando de engenharia? Talvez, talvez. Mas não necessariamente vai ser só isso. Tem muito mais coisa por trás. E acho que nesse ponto, design tem muito a aprender com outras carreiras, mas tem muito mais a ensinar do que apenas absorver e falar, ó, isso é design, pronto, acabou. Não, não é bem por esse lado. Tem muita coisa que o design pode fazer que esbarra em várias atuações profissionais, muito bem-vindas. Todas as atuações profissionais com design e vice-versa, do design para todas as outras profissões, e temos muito que crescer juntos, mas é preciso também definir bem o que é design, algo que a carreira e os livros técnicos da área ainda não conseguiram de forma decente. É possível chegar lá? Estamos num caminho, existem livros e propostas, sim. Ainda não está fechadinho, redundante. Alguns professores vão falar que não, isso é ruim, não precisa ser tão redundante. Tem outros que vão falar que sim, precisa definir melhor, mas nessa prática de qual professor fala o que e qual e onde, acho que não cabe aqui falar, cabe aqui apenas indicar que tem livro, tem bastante livro para falar o que é design afinal de contas, mas deixo claro que design não é fácil definir, muito menos delimitar. A atuação dele é muito abrangente, a atuação profissional é muito dispersa e diversa, mesmo que seja difícil, também é muito bacana. Pena que aqui no Brasil hoje não está tão valorizada quanto poderia. Até o próximo vídeo.